Olá, olá, olá. Boa tarde. Iniciando mais uma live. Oi, pessoal. Cadê minhas amigas poderosas aí? Oi, Cristina. Boa tarde. Tudo bem? Legal ter você aqui. Muito bom. Luciana, que bom que você está aqui hoje, Luciana. Que bom. Alexandre Neves, nosso coach que vai ser entrevistado hoje por nós. Oi, cunhada. Vamos subir os coraçãozinhos aí já. Que legal, que legal. Legal ver a família assistindo a gente, né? Muito bacana. Oi, Docelina, minha sogra. Que lindo. Oi, Luciana, poderosa. Poderosa é você também, né, mulher? Bem que eu sei. Então, a gente vai iniciar uma live hoje para falar de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Vou trazer o coach aí, Alexandre Neves, que tem muita contribuição para passar para a gente. Vou chamar já ele aqui. Um convite aí para você, Alexandre. Obrigada, minha sogra. Obrigada. Essa live vai ser de bastante contribuição hoje. Oi, Lilissane, boa tarde. Que linda, minhas poderosas chegando aí na minha live. Oi, Natan, minha família também entrando. Alexandre, já enviei um convite aí para você. Vou enviar de novo o convite para você. Alexandre, pede para participar. Eu já enviei o convite. Vou enviar de novo o convite aí para você, Alexandre. Oi, Marisa. Oi, Alexandre. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Eu entrei aí e caiu a live. Eu voltei. Tá. Legal. Legal ter você aqui, Alexandre. Tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está aí assistindo, o público da Marisa, o público que me acompanha. Muito legal. Então, nessa live hoje a gente vai falar desse tema tão instigante, né, Alexandre, que é a inteligência emocional. É um tema que não é muito falado, não é muito conhecido, né? Então, achei interessante trazer essa informação, né? Que eu sei que você tem muito para contribuir com a gente. Então, gostaria que o público que já está presente também possa fazer suas perguntas. Oi, Rosângela. Vamos aproveitar o conhecimento do Alexandre hoje, que ele tem muita coisa aí para falar para nós. Oi, Gislaine. Que legal. Quem já está na live pode mandar o aviãozinho aí para as pessoas conhecidas. Tá aqui, ó. Isso. Manda esse aviãozinho aqui do ladinho para outras pessoas, porque essa live vai ser bem contributiva. Então, para quem você acha que pode ajudar, manda o aviãozinho. Fica mandando coraçãozinho aí, que o Instagram fica entregando essa live para mais pessoas, né, Alexandre? É isso aí. O Alexandre aí Manda já o aviãozinho para quem. Você pode mandar o aviãozinho para 50 pessoas. Então você tem bastante gente para convidar. Que legal, que legal. Então, já de pronto, gostaria de agradecer você, Alexandre, que está disponibilizando o seu tempo hoje num feriado, né? Eu sei que você dá bastante prioridade para o tempo para sua família, que eu conheço todos vocês. São pessoas que eu admiro bastante. E então, agradecer muito, porque de pronto você me respondeu quando eu te convidei para fazer a live. E você me respondeu e eu achei super legal.
porque você nem conhece o meu público, né? Mas esse tema é relevante para todo mundo. Então, minha gratidão a você pelo seu tempo de hoje. A Carla até tá aqui, acho que tá aqui na live. Eu pedi alvará para elas. Ela que deu o Imagina, alvará para participar. eu Para quem não imagino. conhece, depois vai lá aqui em cima e segue o meu perfil para você dar uma olhada o que eu faço, o que a gente tem colocado aí de conteúdo gratuito na internet. Legal. Eu vou me apresentar então, Alexandre, e depois você se apresenta, tá bom? Tá joia? Estão Legal. me Então, ouvindo meu bem? Que nome eu tô com fone aqui e às vezes me dá um pipoco aqui. Estão me ouvindo, né? Sim, eu Tá. estou ouvindo. O pessoal Uhum. aí está ouvindo bem, pode dar o feedback aí para o Alexandre, se está todo mundo ouvindo bem. Pode responder aí, fazendo favor. Coloca um joinha aí nos comentários só para ver se a gente está ouvindo bem. O Moisés aqui, cantor, ó, lá de Nova Andradina, entrou na live. Que legal. Tô vendo pessoas aí lá da Sim. minha cidade natal, lá de Mata, Rio Grande do Sul. Nossa, é muito bacana, né? Essa interação que a gente tem na internet é muito bacana trazer informações para as pessoas. Olha que legal, a Janine Richter, de Assunção, no Paraguai. Oi, Olha aí. Janine, boa Marcel tarde. Micheletti, lá de Campo Grande. Tem bastante gente aí que eu não conheço. Deve ser, a Laura Selle, minha cabeleireira. Hoje ela está conseguindo assistir a live, porque ela nunca pode. Hoje é Uhum. feriado, né? Que legal. Hoje todo mundo tem um tempinho aí, né? Hoje todo mundo tem um tempinho para estar disponibilizando aqui com a gente. Então tá bom, vou me apresentar. Meu nome é Marisa D'Ambrosio, eu sou terapeuta, mentora, e eu costumo dizer que eu sou um exemplo de superação e um agente de transformação. É um exemplo de superação porque eu já superei muitas coisas para estar aqui hoje. E um agente de transformação, porque eu trago a transformação para muitas pessoas através dos meus atendimentos. Então, eu sou um exemplo de superação e um agente de transformação. Hoje eu sou responsável pelo programa de mentoria Mulher Saia do Casulo, a arte de se reinventar. Bora transformar a tua vida, mulher. Então, através dessa mentoria, eu ajudo pessoas a superarem os desafios que as mantêm fora do seu propósito e a se reencontrarem. Isso é legal, não é? A gente se reencontrar como eu me reencontrei na vida é muito bacana. Eu sei que a sua história também, Alexandre, é muito bacana, né? Depois, se você quiser contar um pouquinho também, eu acho que é bem legal. Vamos Então, contar. o meu objetivo com essas lives é trazer informações que sejam úteis para as pessoas, para que elas possam despertar a vontade de buscar o seu autoconhecimento, a sua transformação. Então, esse é o objetivo de trazer tantos temas aí, como outro dia eu já trouxe da criança interior, de crenças limitantes. Hoje, então, vamos falar de inteligência emocional. Eu não vou falar, né? Quem vai falar, quem é o expert aqui é o Alexandre, né? Então, é ele que vai falar, gente. Cadê as perguntas aí para o Alexandre, gente? Vamos contribuir aí. Então, é isso, Alexandre. Vou passar a palavra para você se apresentar. Fique à vontade, por favor. Bom, meu nome é Alexandre. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, pode ir aqui no Instagram e me seguir e passar a conhecer um pouquinho mais do conteúdo gratuito que eu tenho aqui na internet. Eu trabalho com esse tema vou fazer 2 anos que eu resolvi trabalhar só com isso. Desde 4 de novembro de 2019 foi quando eu fiz o acerto com a minha última empresa que eu trabalhava como representante comercial, uma multinacional americana. Eu resolvi sair dessa empresa e viver esse mundo de coaching, de mentoria. E aí hoje eu sou coach, sou mentor de algumas empresas, faço consultoria comercial, tudo levando o que eu aprendi nas empresas onde eu trabalhei, né, no ramo comercial por mais de 20 anos, e as coisas que eu fui aprendendo dentro dessas empresas, e as coisas que eu fui aprendendo dentro dos cursos que eu fui fazendo. Em novembro de 2019, eu resolvi viver esse mundo
e ajudar pessoas a serem mais inteligentes emocionalmente. Você fala que o tema não é muito falado, eu não sei porque eu ouço isso todo dia. Aí você me falando que o tema não é muito falado, eu falo assim, que mundo que eu vivo, né? Porque é Não, todo dia, todo momento que a gente fica estudando, vendo, mas é porque é o meu trabalho, né? é o teu É o meu trabalho. foco. E assim, importante falar com pessoas que não conhecem tanto o assunto, não sabem como funciona, e é uma coisa que não é palpável, sabe? É um negócio que a gente vai conversar aqui por 1 hora, mais ou menos, vai falar sobre o tema, mas vai ter gente que vai ter dúvida. Eu não vou conseguir falar tudo sobre inteligência emocional, mesmo porque eu não sei tudo sobre inteligência emocional, não sei tudo sobre emoções, eu estou aprendendo ainda. O pouco que eu sei muita gente não sabe, então eu sou um especialista em inteligência emocional e muitas coisas que eu sei, muita gente não sabe, não sabe como colocar em prática, não sabe como agir nessa questão, e aí a gente vai bater um papo do o que é esse mundo. Eu tenho trabalhado, eu moro aqui em Dourados, né, como você, né, Marisa, acredito, né, que você está em Dourados ainda, a gente não se Sim, viu sim, durante a pandemia, faz tempo, exatamente. e, e aí eu trabalho levando a inteligência emocional para as empresas aqui, tem alguns lugares que eu faço atendimento, e a gente atende até pessoas do mundo, né? A gente atende pessoas no Japão, atende pessoas em Brasília, Bahia, tudo pelas ondas da internet, porque hoje a gente não tem fronteira mais, né? Principalmente depois da pandemia, que a gente passou a entender um pouquinho melhor, saber usar esse recurso e divulgar o nosso trabalho. E as pessoas também estão tendo um melhor aceite dos atendimentos pela internet, né, Alexandre? Eu também faço Uhum, atendimentos pela internet, já atendi vários países também, várias pessoas brasileiros que estão em outros países. Então, uhum. isso é muito legal, a gente conseguir chegar a pessoas que são, às vezes, até conhecidas, né? Então, a internet nos proporciona isso. E com a pandemia, realmente, isso se abriu muito, as pessoas se abriram para receber esses tipos de atendimentos, né? Sim. Então, tá bom. Eu tenho algumas perguntas aqui, que eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram, alguém deixou algumas perguntas lá. Então, assim, uma definição, Alexandre, o que é inteligência emocional? Olha, antes da gente falar o que é inteligência emocional, a gente precisa entender o que é uma emoção, tá? E aí eu vou explicar rápido o que é uma emoção. O homem sempre, desde que é homem, ele tenta questionar e fica questionando essa questão das emoções. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender de forma, vamos ver se eu consigo explicar de forma simples. A gente mora aqui próximo do Pantanal, por exemplo, deve ter gente que está fora do Mato Grosso do Sul. A gente mora no Pantanal. Vamos supor que eu vá ao Pantanal e no Pantanal eu dou de cara com a onça. E aí, o que eu vou fazer quando eu vejo uma onça de cara comigo? Eu vou fugir. E aí, eu fugindo, a minha pressão sanguínea vai aumentar, os meus músculos vão contrair, a minha resposta emotiva é o medo, nesse caso. E aí eu fico ofegante, eu tremo, eu tenho movimentos peristálticos. E esses movimentos peristálticos, se eu tiver alguma coisa no meu intestino, eu vou soltar. Vai Isso, vazar. isso é uma questão. Eu vou sentir medo, tá? E o que faz com que o cérebro receba um determinado estímulo? Então, o meu corpo dá uma resposta fisiológica, como essa, por exemplo. Alguns estudos mostraram que muitas vezes as nossas emoções elas são influenciadas também por essa questão fisiológica, mas também pela nossa cultura e pela nossa criação, como você foi criado. Vou te dar um exemplo. Uma criança que ela aprende, quando ela é criança, que as aranhas podem atacar e podem machucar, com certeza ela vai ter medo de aranha. Mas se ela aprendeu que a aranha não é tão inofensiva assim, ela vai ser indiferente com a presença dessas aranhas. Então, essa
E essa manifestação fisiológica ela pode ser interpretada de diferentes maneiras, tá? Vamos dar outro exemplo. Se eu me sentir envergonhado, por exemplo, para fazer uma live, algumas culturas vão achar que isso é uma coisa negativa. Outras talvez até vão reprimir esse ato, né? Mas outras culturas vão interpretar que é algo natural e é também uma questão de humildade. Portanto, então, a gente tem que perceber que as emoções elas fazem parte da nossa história, ela faz parte da história humana. E essas simples respostas fisiológicas, as quais assim eram consideradas manifestações divinas, manifestações de questões de mitologia grega, tiveram influência conforme a evolução do ser humano. E como uma pessoa se expressa ou como vai interpretando, aí é uma questão de cada ser humano. Cada ser humano tem uma interpretação das suas emoções. Isso depende da cultura, isso depende da criação desse indivíduo. E aí a gente fala muito sobre a questão do perfil comportamental, por exemplo. Então a formação desse perfil comportamental desse indivíduo, dessa pessoa, ela faz toda a diferença no desenvolvimento da inteligência emocional. Vou trazer um conceito aqui. Do 0 aos 7 anos, a criança vai copiar, modelar ou expelir comportamentos da mãe. Tá? Ela vai estar mais ligada com a mãe. Dos 7 aos 14 anos, esse adolescente ou essa criança, adolescente, depois vai passar a ser adolescente, ela vai copiar, modelar ou se influenciar pelos comportamentos do pai. Por isso ela precisa das duas figuras para ela formar o seu comportamento. E é ali que ela vai definir as suas emoções. E a partir dos 16 anos ela vai estar completa emocionalmente e com o seu perfil comportamental formado, para depois começar a entender como funcionam essas emoções e como tomar as melhores decisões. Sim. E aí, não sei se... Fala aí. E emocionalmente falando, a criança do 0 aos 7 anos, ele absorve muito as emoções que o pai a mãe está sentindo, né? 0 a 7 anos, ele absorve muito as emoções. E se estiver amamentando ainda nesse período aí de até 1, 2 anos, a criança vai estar absorvendo tudo que a mãe está passando. E às vezes a pessoa nem percebe isso. Aí a criança, ela está agitada, ela está nervosa e não sabe por quê. É todo a parte emocional da mãe que ela está absorvendo. E a partir dos 7 aos 14 anos, então, a criança está absorvendo todo esse emocional do pai e sentindo todas essas emoções que, além de estar formando, que nem você falou, ele vai estar sentindo todas essas emoções. Então, nós, como pais, temos que ter bastante cuidado em relação às nossas emoções com os nossos filhos. E a gente transmite muito isso para eles. Há um tempo atrás não se tinha esse conhecimento. Por isso que eu falo que as coisas estão chegando mais recentemente para a gente, né, Alexandre? Pode complementar. Na verdade, hoje a gente tem mais informação, né? Então a gente tem acesso a muito mais informação. A gente consegue entender muito melhor isso. Então por isso você tem que cuidar o que você fala para o seu filho. Tem que cuidar como você conversa com o seu filho. E tem que cuidar como você age. Né? Porque seu filho está observando. Ele está vendo o que você está fazendo. Se você fala, antigamente, né? Hoje não tem mais isso, que hoje não existe. Mas no nosso tempo, né? Como o pessoal fala aí, no nosso tempo, existia o telefone de fio ali, que ele ficava ali na sala, por exemplo. E aí tocava, se o filho atendesse, a mãe podia falar, o pai falava assim, fala que eu não estou, mentia. Então é o seguinte, se você fala para o seu filho não mentir, mas você mente, o seu filho vai modelar aquilo que você está fazendo. Você está mentindo, então ele vai mentir de forma escondida, e você não vai saber se ele está mentindo ou não. Não adianta nada você beber e falar para o seu filho que beber faz mal. Você está bebendo, então ele vai adquirir aquela informação da mesma forma.
Dos 7 aos 14 anos, ele vai moldar e vai entender, por exemplo, quem que tem que falar para esse filho ou para essa filha e participar do assunto sobre sexo, por exemplo. O pai tem que estar junto quando a mãe for conversar, ou o pai tem que conversar sobre esse assunto. Sei que é um assunto complicado o pai falar, mas o pai tem que estar presente quando for falar, por exemplo, desse assunto, porque ele está moldando o perfil comportamental dessa pessoa, desse ser humano. Para depois, quando ele tiver lá com 14 anos, 15 anos, por exemplo, 16 anos, quando ele for modelar e copiar informações das pessoas que são de fora, que estão fora ali daquele âmbito, os amigos, uma pessoa que está falando na internet, um pastor, um padre, e aí ele vai copiar aquelas informações das outras pessoas. O que o pai ou a mãe falar não vai ter muito mais importância. Ele vai ouvir e vai respeitar, mas ele vai seguir aquilo que ele aprendeu até os 14 anos. A partir dali, ele vai começar a modelar pessoas que estão fora desse ambiente. E vai pegar aquelas informações daqueles amigos e vai querer copiar ou vai querer repelir. Vai depender da tomada de decisão dele. E aí vem a inteligência emocional. Eu preciso entender, por exemplo, como funcionam essas emoções. E por isso a gente falou sobre a questão das emoções, como elas funcionam e como eu entendo a formação delas. A questão da inteligência emocional, ela veio mais forte com Daniel Goleman, que ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional, em 1995. E aí, nesse livro, ele diz que 20% das nossas tomadas de decisão são pelo racional. 80% das nossas tomadas de decisão são pelo emocional. Então, 80% das decisões que você tomou, por exemplo, Marisa, ou o pessoal que está aqui, foi emocionalmente. Você comprou aquele brinco emocionalmente. Você comprou aquele sapato de forma emocional. Você está dirigindo na rua emocionalmente. A maior parte do tempo você está tomando suas decisões emocionais. Por isso que você precisa entender como funcionam essas emoções, porque você nunca vai conseguir controlá-las, porque elas são uma questão, tem muito uma questão fisiológica, como a gente disse, e tem também a questão da formação do seu caráter. Então você tem que ver, se sua mãe comprava demais, você tem que entender se essa questão de comprar demais não está pesando na sua vida. Se seu pai era muito pão duro, você tem que entender por que, que isso está influenciando na sua vida. Se nenhum dos dois gostavam de estudar, você tem que perceber, você tem que entender isso na sua vida, por que, que você não gosta de estudar. Se os dois brigavam demais, talvez você não quer ter um relacionamento, aí você precisa entender o porquê e como fazer para melhorar a sua questão emocional e ter um relacionamento. Entende? Então, é uma coisa muito mais complexa do que a gente pode imaginar e definir, por exemplo, em uma hora. Quando a gente vai Sim. fazer um treinamento de inteligência emocional, por exemplo, a gente gasta 20 horas para a pessoa entender como funciona isso. São 10 sessões de 2 horas cada uma, para a pessoa entender, começar a entender como funcionam as emoções e começar a entrar em ação e começar a colocar em prática a sua tomada de decisão. É uma jornada, né, Alexandre? Como outros tratamentos terapêuticos também é uma jornada, né? Eu costumo dizer, quando meus clientes chegam até mim, eu não sou fazedora de milagres, né? A gente aplica técnicas e tem coisas tem mudanças que é a pessoa que tem que fazer, né? Então, depende muitas vezes da pessoa também se olhar, se observar e querer fazer essas mudanças, né? Então, achei interessante a questão que você falou dos pais aí, se brigavam, se a mãe gastava muito. A gente, sem perceber, a gente copia esses padrões dos pais. E até, segundo a constelação, a gente copia padrões da ancestralidade também. Que às vezes a gente nem compreende, mas que vem da ancestralidade.
E a gente, às vezes, acaba repetindo coisas que os pais faziam e que a gente achava errado, mas acaba copiando esse padrão, né? Acho isso muito interessante, porque isso teve coisas que aconteceu comigo que eu também copiei, e hoje eu percebo, né? Então, vamos desenvolver essa inteligência emocional aí para não repetir mais isso, né? Aqui tem uma pessoa, Cristina. Eu e uma amiga passamos por uma situação delicada com o netinho dela. Fomos andar de pedalinho e colocamos o netinho dela no nosso meio. No meio do lago, esta criança começou com uma síndrome do pânico. Chegou a desmaiar. Ficamos muito nervosas. Tem emoção aí, né, Alexandre? Tem emoção guardada aí. É, eu não faço, no processo que eu faço, você falou que é uma jornada, por exemplo, a gente chama aqui é um processo, né? No processo eu não atendo crianças, por exemplo, eu atendo os pais, e aí o pai tem que fazer, tem que ajudar o filho e tem que educar o seu filho ao filho tomar a melhor decisão. Mas aí, nessa questão aí, pode ser algo que ele vivenciou e aí acaba tendo medo da água, né? Se ele viu alguma coisa do pai, da mãe. A gente fala que é o seguinte, você falou na questão de copiar, né? De repetir comportamentos. A gente fala que acontece, por exemplo, um evento de injustiça na sua vida. Aconteceu aquele evento. E aí, quando você cresce, né? Quando você passa a ser adulto, você vai procurar alguém que se parece com o seu agressor, que é aquele que fez, que executou aquele evento de injustiça com você. Vamos dar um exemplo aqui. Aí você falou, eu repito ou repeti, ou alguém repetiu algum comportamento. Em casa, você tem uma família e o seu pai não tem um bom relacionamento com a sua mãe. Você fala assim, não, eu não quero isso para minha vida. E aí você vai procurar, só que aí você não resolveu aquilo na sua vida. Você não ressignificou aquele momento. E aí você vai procurar pessoas e você vai achar pessoas, homens, por exemplo, você mulher, por exemplo, vai achar homens que têm características do agressor. Não estou falando que seu pai te agrediu, mas do agressor, daquele que fez alguma coisa lá, não teve um bom relacionamento com a sua mãe, você vai procurar um homem, e aí esse homem não tem um bom relacionamento com você também. Por quê? Porque você tem o dedo podre. Já viu falar do dedo podre? O tal do dedo podre é isso. Por quê? Você não ressignificou coisas que aconteceram no seu passado. Aí quando você vai escolher, você não sabe escolher. Você, ao invés de escolher, você é escolhida, porque você não resolveu. Esse menino, por exemplo, que teve o problema na água, ele precisa resolver isso aí. O pai, a mãe precisa descobrir o que, que aconteceu, conversar e resolver isso enquanto ressignificar esse momento. Mostrar para ele que a água é perigosa, pode morrer mesmo na água se não souber nadar, mas também ele pode nadar, pode aprender a nadar e não é assim algo mortal. Ele pode perder esse medo, né, dessa água, mas precisa entender o que, que aconteceu para melhorar isso. Sim, eu como terapeuta, eu diria que o pai e a mãe dessa criança têm que buscar ajuda, porque às vezes pode ser alguma questão deles, né? Ou pode ser um trauma que a mãe viveu no parto, né? Alguma situação que ela viveu quando ela estava grávida, ou que a mãe dela estava grávida. Pode ser também uma questão que é de susto da mãe dela. É bem profundo isso aí, viu, Cristina? Não é uma coisa tão simples assim para a gente explicar. É bom buscar ajuda, porque se é uma criança pequena aí, para que não leve esses traumas para a vida, né? Porque é complicado. É complicado. A água é uma coisa que a gente convive todo dia, né? Vai tomar banho, tem que beber água, daqui a pouco ele começa a desenvolver de não querer mais nem tomar banho, né? Uhum. Então, eu diria nesse caso aí, o pai e a mãe buscar ajuda com terapeutas, com psicólogos, para buscar onde é que está esse trauma aí, né? Se com a criança ou com os pais, tá bom? Isso aí. Então, tá. Como que a inteligência emocional pode me ajudar?
como a inteligência emocional pode ajudar de várias formas. Olha, a inteligência emocional ela é dividida em 5 partes. Vamos falar aqui da primeira aqui. Primeira, você entender ou conhecer suas emoções. Precisa saber quem você é. Hoje as pessoas não têm, hoje a maioria das pessoas que eu atendo, por exemplo, tem problema de identidade. A pessoa não sabe quem ela é. Ela tem muita dúvida de quem ela é. Então a pessoa precisa entender qual é o seu perfil comportamental, o que, como funcionam essas emoções. Então essa é a primeira fase. Depois, nós vamos para outra fase, que é lidar com essas emoções. Então, eu entendi que eu sou uma pessoa mais nervoso, eu tenho vergonha, eu tenho timidez, eu sou uma pessoa que eu tenho muita raiva, eu sou uma pessoa que sou envergonhada, eu sou uma pessoa explosiva, então eu vou entender essas emoções. Depois eu vou aprender a lidar com essas emoções. E nessa segunda fase de aprender a lidar com essas emoções, eu vou me entendendo um pouco mais. Depois eu vou para a terceira fase, que é me motivar, aprender a me motivar. Eu preciso melhorar a minha oxigenação, a oxigenação do meu cérebro, eu preciso melhorar a minha circulação de sangue, eu preciso me automotivar. Eu vou me inspirar nas outras pessoas. Você tem aí um ídolo, tem uma pessoa que você gosta, você vai se inspirar nessa pessoa, mas motivação tem que vir de dentro de você. Você que tem que buscar essa motivação. Você vai se inspirar nas outras pessoas, mas motivação tem que vir de dentro de você. Eu me inspiro em Jesus. Eu me inspiro no meu pastor, me inspiro no meu padre, me inspiro no meu líder religioso. Eu me inspiro num cantor, eu me inspiro naquele profissional. Só que a motivação tem que vir dentro de você, porque se essa pessoa não tiver mais próximo a você, ou você não tiver mais como ter contato com essa pessoa, você não vai conseguir mais se motivar. Então, motivação tem que vir de dentro de você. Para depois, na quarta fase, você aprender a lidar com as emoções das outras pessoas. E aí, aprendendo a lidar com as emoções das outras pessoas, você vai entender por que, que aquela pessoa faz aquilo que faz. Por que, que ele tem aquela reação. Por que, que ele é. Eu tenho uma pessoa que estava explicando esses dias, eu não vou me lembrar o nome, e aí ela fala assim, que quando ela está no trânsito, e aí tem alguém bravo, buzinando e tentando ultrapassar, querendo passar na frente, ela fala assim, vai com Deus. E deixa a pessoa passar, abre caminho para essa pessoa passar, e deixa ela ir e abençoa essa pessoa, porque ela fala assim, essa pessoa deve estar com dor de barriga, deve estar com diarreia. E a pessoa com diarreia no trânsito é terrível, né? Então, a gente precisa entender e ter mais empatia, entender como funciona isso na outra pessoa. E eu entendendo como funciona isso nas outras pessoas, eu vou melhorar o quê? A quinta fase, que é melhorar os meus relacionamentos. E eu melhorando os meus relacionamentos, eu vou ter uma vida mais leve, eu vou ter uma vida mais simples emocionalmente, uma vida mais independente emocionalmente. Não é perfeição, porque a gente está num caminho de evolução, mas eu vou passar a viver de forma mais leve e vou ver os problemas com outra visão. A gente fala que a inteligência emocional ela tira o seu antólio, sabe? O nome daquele negócio que o cavalo usa aqui, o nome daquilo é antólio. Você olhou para o lado aqui, você não viu. Aí quando você entende como funciona a inteligência emocional, você tira isso aqui e eu tenho uma visão maior. Aí eu vou melhorar a minha visão. A inteligência emocional te dá uma visão melhor sobre as coisas para você ter uma vida melhor. Só que, primeiro, como eu falei, você precisa entender essas emoções, saber o que é uma emoção e ter um autoconhecimento. Você precisa entender quem você é, para depois você entender como funciona a inteligência emocional. E aí, depois, a terceira fase, você precisa ter uma inteligência espiritual. Eu não estou falando de religião, estou falando de inteligência espiritual, que é o quê? Ser íntimo de Deus. Você precisa conhecer Deus. Deus não precisa que você acredite nele. Deus não quer que você acredite nele.
Ele não tem essa necessidade. Mas ele quer que você seja íntimo dele. Que você entenda como funciona o princípio divino que está dentro de você. E aí, quando você aprende isso, você tem uma vida melhor. Você tem uma vida de sucesso, você tem uma vida próspera. Que é todas essas palavras que a gente usa para melhorar a sua autoestima e você ser uma pessoa melhor. Que legal. Então, aqui tá, outras perguntas. Como a inteligência emocional ajuda no trabalho, nos relacionamentos, no meu dia a dia, desenvolver meus dons, descobrir minha profissão. A inteligência emocional, então, pode ajudar tudo isso. Pode. Aí tem várias perguntas em uma só aí, né? Sim, Dá, várias. dá para ajudar, dá para ajudar em tudo. Aí, como que a gente faz? Eu atendo empresas, por exemplo, eu atendo Uhum. empresas e atendo pessoas, pessoa física, por exemplo, uma pessoa que quer melhorar. Atendo pessoas também no relacionamento, que querem melhorar o seu relacionamento, ou que querem encontrar um relacionamento. Não, só um E pouquinho, Alexandre. Aí, no caso, você atende pessoas individuais, o marido e a mulher individual, ou você atende o casal? quando eu faço um processo para o casal, que o casal me contrata, por exemplo, para fazer um processo de inteligência emocional para o casal, eu atendo o seguinte: algumas sessões eu faço junto com o casal e outras sessões eu separo. Que algumas coisas eu preciso que o homem se entenda um pouco mais, nas outras eu preciso que a mulher se entenda, mas eu vou juntando e separando. Em 10 sessões, 11 sessões, mais ou menos 12, quando é um casal, eu vou atender 7 sessões com eles dois juntos e 5 sessões com eles separados. E aí, só que assim, não é que tem segredo no que eu estou falando, mas às vezes a pessoa entende de uma forma diferente. A mulher entende de uma forma diferente, o homem entende de outra forma, né? E Entendi. aí, no processo de autoconhecimento, talvez eu precise, num momento, ser mais rígido, ser mais dominante ali, ser mais forte com o homem, né? E falar assim, passar algumas coisas para ele, para eu não falo nada para a pessoa fazer. Olha, fulano, você tem que fazer isso, fulano, você tem que fazer aquilo. Não. Nosso trabalho consiste em perguntas. Eu vou perguntar e vou fazer com que a pessoa entenda aquilo. Isso num processo de inteligência emocional, que é diferente, por exemplo, de um homem falar para a pessoa o que ela vai fazer. Mas dentro de um processo de inteligência emocional, que é o tema que a gente está falando aqui, eu vou fazer perguntas para o homem e perguntas para a esposa. E aí tem perguntas que eu preciso fazer só para ele, individualmente, sem a presença dela, para não Sim, influenciar. Então, entendi. faço num processo de 12, por exemplo, um casal, eu atendo 5 sessões individuais para cada um deles e 7 sessões ou casal junto no escritório. Entendi. Eu pergunto isso porque chega muito essa questão de dificuldade nos relacionamentos, dificuldade no entendimento dos casais. Então, já muitas pessoas me procuraram para querer fazer tratamento de casais. Eu não, eu atendo somente individual. E é por isso que eu quis saber se você Uhum. atende casais, que eu acho que é um atendimento bem interessante. Boa noite, Isabel. Eu atendo casais e até, então, aproveitando, não estava combinado não, hein? Mas aproveitando, vou fazer um convite. Eu vou fazer um evento que vai ser um dia todo, vai começar às 8 da manhã, tá? E a gente ainda está construindo isso, mas vai ser no dia 12 de dezembro, tá? A data vai ser no dia 12 de dezembro. É um evento de inteligência emocional para casais. Vai começar às 8 da manhã, depois vai ter um intervalo para o almoço e vai finalizar mais ou menos ali às 19 horas. Só para casais, tá? E é um evento onde você vai sair e vai fazer todo o processo de inteligência emocional que eu faço em 12, 10 sessões no escritório, a gente vai fazer lá para esses casais e vai ser em grupo, tá? É um Vai evento ser em grupo, presencial ou vai ser online? presencial. É presencial, só para quem mora em Dourados ou quer vir para Dourados para participar. Então aí quem quiser depois manda para mim um direct aí que a gente vai conversando e a gente fala como vai funcionar. É um evento presencial para o casal, um processo de inteligência emocional para casal. É, E sim. fala aí.
essa pandemia trouxe muito essa questão de brigas de casais, né? Porque as pessoas ficaram muito em casa, então acentuou as diferenças, né? Então, acho interessante esse teu evento e a gente nem tinha conversado sobre isso, né? Mas é legal você trazer isso, porque traz ajuda para muita gente aí que, para mim, chega essas questões de pessoas querendo tratamento de casal. Então, agora eu já sei para quem que eu vou indicar. É isso aí, indica aí. As pessoas, sabe o que que acontece, Marisa? É o seguinte, as pessoas não conhecem a pessoa que ela casou. É Não verdade. conhecem. E aí, depois que casou, a gente fala o seguinte, que você vai se conhecer, vai entender quem você é. E nesse processo de inteligência emocional, você vai conhecer o outro também. Uhum. A gente usa uma ferramenta que chama perfil comportamental. E dentro dessa ferramenta existem 4 perfis comportamentais. No primeiro momento, quando você vai entender como é essa questão das emoções e como é o autoconhecimento. E aí, tudo de William Aston fez isso em 1928, mas é o estudo mais completo que existe, completo e complexo também, sobre o comportamento humano. Ele é usado até hoje, e dentro desse perfil comportamental, eu vou descobrir qual o seu perfil, qual o seu. Dentro desse teste, eu vou descobrir qual o seu perfil comportamental. E aí eu tenho 4 perfis, vou falar rápido aqui. Dominante, influente, analítico e estável. O dominante é aquele mais rápido, aquele que quer que as coisas aconteçam rápido. Pode ser um ótimo líder ou pode ser só um chefe, tá? Uhum. Influente é aquele comunicador, pode ser um ótimo comunicador ou pode ser só um falastrão. Ele gosta de coisas diferentes e tal. Analítico é aquele que gosta de tudo certinho, é um sistemático, vamos colocar entre aspas. E o estável é aquele que tem dificuldade para decidir, é aquele que gosta de estar junto com pessoas. E aí você se descobrindo qual o seu perfil, você vai entender quais são os seus pontos fortes e seus pontos limitantes. A gente não fala que as pessoas têm defeitos, a gente fala que as pessoas têm pontos limitantes. Se ela entender esses pontos limitantes, ela consegue melhorar como pessoa, consegue evoluir. O que a gente fala na questão do relacionamento, já que você entrou aí? Qual que é a importância da questão do relacionamento? Eu tenho 2 perfis e a maioria das pessoas, quando a gente faz o teste, ela pontua mais de 25% em um perfil, a gente fala que ela está com aquele perfil. Então vamos supor que você é dominante e influente. Aqui, você tem esses 2 perfis. Você homem, é dominante e influente. A ideia é que você se case com uma pessoa analítica estável, para combinar. Esse casal dá match. Né? Então, vai se combinar. Agora, você não tinha essa ferramenta quando você estava namorando. Você conversava sobre sexo, você conversava sobre novela, você conversava sobre um monte de assunto. Só que você não conversava sobre comportamento humano com ela. Você não tinha essa ideia. Aí você não tinha como saber. Agora, dentro de um treinamento, fazendo os testes, você vai conseguir se entender melhor e vai conseguir entender o seu parceiro ou a sua parceira. E aí vocês vão melhorar esse relacionamento. Você Que vai conseguir legal. entender aquela pessoa, vai entender por que que quando você chega na pizzaria, você fala assim, vamos pedir pizza de quê? E ela fala assim, não sei, do que você quer? Ah, vou pedir de calabresa. Você pede de calabresa e quando chega a calabresa a pessoa não come. Você fala assim, por que você não está comendo a pizza de calabresa? Eu falo assim, eu nem gosto tanto de calabresa. Por que que você quis que eu pedisse a pizza de calabresa? Porque você já queria, então eu deixei você pedir. Esse tipo de pessoa é a pessoa que gosta de ser comandada. Isso pode ser o homem ou pode ser a mulher. Às vezes as pessoas têm um marido que é estável. E aí quem que tem que mandar na relação? A mulher, que se ela tiver dominância, entendeu? Tem um casal que um é influente e o outro é analítico, o influente vai conversar muito mais do que o analítico. O analítico vai só ouvir e o influente vai conversar. Só que você precisa entender como funciona isso. Casou, duas pessoas se casaram e os dois são analíticos, vão demorar uma eternidade para eles construírem as coisas. Eles vão precisar entender. Eu tinha um casal que eu atendi, por exemplo, que eles demoraram 6 anos para comprar uma geladeira.
Eles estavam estudando como era essa geladeira, como funcionava, se eles iam investir nessa geladeira, se não iam. Aí entrava na promoção, aí eles pensavam se eles iam comprar naquele momento ou se não iam comprar. Porque os Aí dois saiu são a analíticos. promoção. Aí sai, puxa, mas tá na promoção. Mas será que essa geladeira tá boa mesmo? Porque tá na promoção? Acho que eu não vou comprar agora, vou esperar. Aí depois ele vai querer comprar, não vai comprar porque ela vai estar mais cara. Pensa muito para tomar a decisão. Tem perfis que eles são de iniciativa, que eles tomam uma decisão rápido e aí acabam fazendo coisas erradas no meio do caminho, né? Tomam decisões erradas, que é o influente dominante. Esses dois perfis, eles tomam decisões mais rápidas, só que eles têm dificuldade para terminar. São as pessoas que começam a fazer faculdades, por exemplo, cursos e não terminam esses cursos, começam a fazer alguma coisa e não terminam, casam e resolvem separar depois. E tem os perfis que são acabativos, que são o analítico e o estável, que eles são perfis que eles não saem daquele estado antes de terminar aquilo tudo. Uhum. No relacionamento, é importante que um seja o de iniciativa e o outro seja o de acabativa, que aí os dois vão se complementar muito bem. E para os filhos, vai ser muito importante também que os filhos vão adquirir perfis, um pouco de cada perfil. E vai moldar essa personalidade dessa criança de forma muito mais leve, e ela vai entender como tomar decisão, ela vai entender que se comunicar é bom, ela vai saber ser um bom líder, ela vai Uhum. entender que gastar demais é prejudicial, e ela vai entender como funciona tudo isso. E vai melhorar a questão do relacionamento quando ela for se casar também. Vai saber escolher. Entendi. Ficou uma dúvida, Alexandre. Então, esse Hum. casal que você entendeu que os dois tinham a dificuldade da decisão. Então, o que que você trouxe para eles para equilibrar isso? Ali é o seguinte, ó, tem coisas, às vezes no relacionamento as pessoas se separam, ou as pessoas brigam por coisas assim mínimas, sabe? Que elas não Uhum. conseguem enxergar o porquê. É, eu não queria dar muito detalhe, né? Eu não sei como é que tá a audiência do, mas assim, tinha um casal, por exemplo, que eu atendia, que ele gostava de um doce específico, sabe? Ele gostava de um doce. E aí ela não fazia esse doce, e ela não fazia de picuinha, sabe? Aquela emburrada, emburrou e não fazia mais aquele doce. E ela queria que ele fizesse algumas coisas lá no quintal da casa dela. E aí ele não fazia aquilo que ela queria e ela também não fazia aquele doce. E a gente Uhum. descobre aqui dentro, quando a gente vai conversando e vai fazendo perguntas, a gente não vai sendo tendencioso, né, para a pessoa fazer aquilo, mas a gente vai descobrindo através das perguntas e ele vai pensando, fala assim, puxa vida, olha, eu vou ter que fazer, faz tempo que ela me pede para fazer isso, eu creio que agora é o momento de fazer isso. E aí, dentro do processo, a outra pessoa entende, puxa, sabe, eu podia fazer aquele doce que o meu marido gosta, faz tempo que eu não faço aquele doce. E aí os dois começam a pensar da mesma forma. E aí o relacionamento começa a melhorar. Quando os dois perfis são os mesmos, a gente precisa fazer com que a pessoa entenda quais são os seus pontos limitantes e se dá uma nova chance, por exemplo, vou comprar uma geladeira sem pensar muito. A geladeira vai funcionar para mim? Vai resolver meu problema? Eu pagando aí 200, 300 reais a mais, mas eu vou ter uma geladeira melhor na minha casa? Então vou tomar essa decisão. Só que sempre uma pessoa vai, vai ter a capacidade de tomada de decisão mais rápida do que a outra. E aí eu tenho que saber isso, tenho que ser humilde a esse ponto e deixar com que o outro tome essa decisão. Não, você acha que agora é o momento de comprar essa geladeira? Então vamos comprar essa geladeira. E aí Uhum. compra, mesmo pagando talvez 200 reais, 100 reais, 500 reais a mais, o que para o analítico é terrível, porque ele calculou de pagar 5 mil nessa geladeira, ele precisa pagar 5 mil a menos, de 5 para baixo, né, nessa geladeira.
Mas é um processo de entendimento, né? Não é uma coisa que você fala para a pessoa em uma hora, por exemplo, e ela vai saber tomar a decisão. É um processo que dura, como eu falei, de 10 a 12 sessões para a pessoa melhorar. Quando eu vou para as empresas, por exemplo, aí já que foi a pergunta aí, nas empresas também acontece isso. Só como a gente está falando de um ambiente colaborativo, onde tem muito mais pessoas envolvidas, a gente precisa melhorar, falar ali, melhorar a questão da inteligência emocional com os donos da empresa, porque eles que detêm ali o conceito daquela empresa, e aí a gente vem de cima para baixo. Eu preciso da autorização do dono da empresa, senão eu não consigo fazer nada dentro dessa empresa. Ele precisa me autorizar a fazer algumas mudanças. E aí a gente vai fazendo as mudanças aos poucos, ele vai entendendo que aquilo ali é importante. E aí, para a empresa, o que, que ele quer? O que, que o empresário quer? O empresário quer que a empresa dele dê lucro. E a empresa precisa dar lucro, precisa dar dinheiro. Eu preciso entender isso. Né? Eu preciso entender como fazer aquela empresa a melhorar, a dar lucro, e aí o empresário vai ver que aquilo ali é bom para ele, e aí vai deixar a gente trabalhar. Só que dentro da empresa, por exemplo, é um processo de um ano. Eu não trabalho com empresas menos de um ano. Não tem como fazer muita coisa com menos de um ano, não. E a gente vai trabalhando, vai conversando com os funcionários, vai mostrando como funciona. Aos poucos a gente vai ganhando confiança, ganha a confiança dos donos da empresa, do gerente, e vai fazendo o trabalho que precisa fazer. Mas assim, é um ambiente muito mais leve para se trabalhar, é um ambiente onde as pessoas se dão muito melhor do que com os outros, melhoram muito o relacionamento dentro da empresa. E aí, se eu trabalho feliz, todo aquele ambiente é contagiado. E aí as Sim. pessoas que vão comprar naquela loja vão ver que o ambiente é diferente. As Uhum. pessoas que vão pela primeira vez vão entender que aquilo ali é diferente. Eles falam, olha que loja boa de entrar, né? Que A legal de entrar aqui, o energia, atendimento da pessoa. a energia do local fica diferente, né? Quando tem harmonia A, nos relacionamentos. Exato, a harmonia é diferente. Você não vê aquela picuinha que a gente, como cliente, a gente vai numa loja, a gente percebe que é uma vendedora X, tem picuinha com a vendedora Y, né? A gente consegue Sim. entender. Quando você entra, que tem aquela briga, eu vou, você não vai. Então a gente consegue entender. Num Uhum. ambiente que existe um pouco de empatia e inteligência emocional, você consegue perceber que o ambiente é um ambiente mais leve para você comprar, ficar ali. Talvez você vai lá só para tomar um café. Mas aí quando você lembrar, onde que tem vaso para planta? Aí você vai falar para o seu amigo, para sua amiga, e fala assim, vai naquela loja lá, porque lá tem. Não é só vender. Vender é relacionamento. Você precisa ter um bom relacionamento, senão você não vai comprar nada comigo. Então, Sim. dentro da loja, o que, que a gente ensina? A gente ensina as pessoas a terem um bom relacionamento com as outras pessoas. Tudo nessa vida é relacionamento. Eu preciso ter um bom relacionamento. Se eu tiver um bom relacionamento com o meu funcionário vai trabalhar melhor. Se Sim. eu tiver um relacionamento com meu colega de trabalho vai me ajudar em alguns momentos. Se eu tiver um relacionamento bom com o meu gerente, ele vai me ajudar a eu bater minhas metas e assim vice-versa. Então, a inteligência emocional é bom para tudo, tanto nas empresas Achei, como no casamento. achei interessante que você falou. Primeiro, você tem que ver se o chefe, no caso o patrão, se ele aceita que isso seja feito, porque o primeiro trabalho deve ser com ele, né? Eu imagino. É assim, o patrão, o dono da empresa, ele tem que estar consciente do que vai acontecer, porque tem Uhum, momentos que tem pessoas que não vai não vai pegar aquilo como uma coisa boa. Tem uhum, funcionários que saem da empresa, tem uhum, funcionários que começam a ficar rebeldes, então acontece, tem um momento de confusão, sabe assim, tem um momento de confronto. A gente usa esse momento de confronto. Então, nesse momento, primeiro eu chego numa empresa, por exemplo, e eu vou descobrindo, vou conversando, vou melhorando o meu relacionamento com esses funcionários, ele tem que ser um relacionamento bom também. Então, eu vou, uhum. nesse primeiro momento, eu vou melhorando, vou fazendo esse relacionamento. Depois que eu faço esse relacionamento, que eu construo um relacionamento, eu vou para um momento de confronto.
E aí ninguém gosta de ser confrontado, porque o seu cérebro não gosta de mudança. Ele gasta muita energia com mudança. Então ele não gosta. Isso é natural. Todas as pessoas, tá? Qualquer pessoa. Você falou em mudança, ele já não gosta. Tem uns que gostam um pouco mais, né, de mudança, que se dão um pouquinho melhor, alguns perfis comportamentais se dão um pouquinho melhor com mudança, outros não gostam de jeito nenhum de mudança. Então a gente precisa entender como funciona esses funcionários e como é cada um. Mas Entendendo como funciona cada um, a gente vai começando a mudar a inteligência emocional dessa empresa, por exemplo. entendi. Aí você vai trabalhar com a inteligência emocional da empresa, né? Trabalha individual com cada um, mas a inteligência emocional é da empresa. Achei interessante que você falou que tem alguns que pedem para sair, porque deve ser difícil eles aceitar a mudança, né? Aceitar se olhar para ver que precisa ele também fazer mudanças, né? E isso aí é uma coisa de cada um no seu tempo, né, Alexandre? A gente vê isso nas terapias também. Tem pessoas que têm melhoras muito rápidas e tem outras que é mais lento, porque as mudanças que elas têm que fazer, às vezes é muito difícil para elas. É difícil elas compreender, elas entender que elas têm que fazer a mudança. Então, isso você vê em todos os setores, né? Bem É que, legal. na verdade, a gente fala assim, ó, a pessoa tem que querer. Chegam mulheres, eu atendo mais mulheres. A maioria dos clientes que eu atendo são mulheres. Quando tem homem é porque a mulher arrastou o homem e o homem foi. O homem não gosta disso, tá? Ele não gosta de mudança. Pode ver, Nem de nem sei quem está terapia. aqui. Não, pode ver quem está aqui na live. Eu não sei, se a gente for ver a maioria das pessoas que estão aqui, com certeza, não tenho dúvida nenhuma que são mulheres. Tá? A Ah, é maioria do verdade. público que me segue são mulheres, É tá? verdade. Então, Tem as um homem. mulheres elas estão mais então, as mulheres são mais propensas a isso, elas gostam dessa questão. E o que que acontece? Às vezes a pessoa manda uma mensagem para mim pelo Instagram ou me liga e fala assim: "Eu quero fazer um processo para casal, para o meu casamento. Meu casamento não tá bom. E fulano fez e eu achei legal, eu quero fazer também. Porque vem muito essa questão da indicação, né? Porque quando você vê que o outro casal, puxa vida, esse casal mudou tanto, não era assim. Aí você quer saber o que que eles fizeram, né? E a mulher manda uma mensagem ou me chama e fala assim, eu quero fazer. Fala assim, seu marido sabe? Aí ela fala assim, não, mas eu vou convencê-lo aí. Só que eu falo assim, ele tem que querer. Então, primeiro, o que que a gente faz? A gente marca uma conversa, a pessoa vai lá no escritório e a gente vai conversar e falar sobre o que é a inteligência emocional. Se ele não quiser passar por isso, não tem o que fazer. Já aconteceu de uma pessoa me chamar, por exemplo, e falar assim, Alexandre, eu quero que você faça um processo de inteligência emocional com o meu esposo. Aí eu falei assim, ué, vamos embora, vamos fazer, né? Aí ela falou assim, eu vou pagar. Aí eu falei assim, ótimo, melhor ainda, né? Aí ela falou assim, só que é o seguinte, você vai convencer ele a fazer. Eu falei assim, ixi, então faz o seguinte, deixa isso aí quieto, eu não tenho que convencer ninguém. Ele que tem que querer fazer. Ele que tem que passar por esse processo. Porque se ele não quiser, ele não vai mudar. Aí não Verdade. adianta. Eu não sou mágico. Não, não é um. Não vou fazer um estalo assim e o homem vai melhorar. Não tem como. Eu, Sim. no meu primeiro processo em grupo, por exemplo, eu atendo grupos e faço o processo de inteligência emocional para grupos. Aí vocês vão ver lá no Instagram, por exemplo, que eu estou lá na Câmara Municipal, às vezes estou lá na Guarda Municipal. Então eu faço os processos em grupos nesses ambientes aqui, em Dourados. No primeiro processo que eu fiz, começaram 17 pessoas, terminaram 4, porque as pessoas foram saindo do meio do caminho. Porque quando ela entra, que ela tem que mudar, mas não sou eu que falo que ela tem que mudar. Quando ela percebe que ela precisa mudar, ela vai embora, não volta mais. Ela fala assim, eu não quero mudar. Do jeito que tá bom. Todo mundo que está assistindo isso aqui, ele tá bom, do jeito que tá bom. Aí você fala assim, não, não, eu quero mudar.
lá no fundo, lá no fundinho, seu cérebro não quer mudar. Ele quer ficar do jeitinho que tá. Por isso que a pessoa tem que querer. A mudança é difícil, né, Alexandre? A mudança é mais confortável a gente ficar nessa zona de conforto que a gente já viveu muito tempo, né? A mudança não é fácil em qualquer área da vida da gente, mas é possível de É ser feita, possível. né? Sim. Então, assim, Alexandre, já estamos com 1 hora de live. Você me disponibilizou 1 hora, que agora você tem que dar o tempo para Carla, né? Que ela te deu o alvará de 1 hora, né? Me deu uma alvará de 1 hora. Então, outro dia eu Mas a vou gente falar. pode, se você A tiver gente, mais, aí a gente conversa, pode falar o que, que você tem aí mais, a gente conversa mais um pouquinho. Não tem problema, é, não. não, eu tinha uma outra pergunta aqui que uma pessoa fez se ela precisa fazer curso de inteligência emocional. Mas se ela precisa fazer curso, Sim, como assim? Não entendi. para ela desenvolver a inteligência emocional, se ela precisa fazer um curso. Assim, né? Assim, ela precisa entender mais como funciona, né? Mas assim, ela tem que querer passar por um processo desse. Se ela quiser, por exemplo, ela pode entrar em contato comigo aqui pelo Instagram, mandar um direct e a gente conversar. Eu tenho umas turmas que eu faço de inteligência emocional online ou presencial. E aí a gente vai marcando aqui, conforme vai formando, eu procuro fazer turmas de 10 em 10. E aí a gente vai Uhum, marcando, vai colocando, e assim que tiver um curso, por exemplo, que o curso funciona assim. São 10 sessões, mínimo de 10 sessões, até 11 ou 12, depende da turma, porque às vezes eu preciso aumentar um pouquinho o conteúdo. uhum. E pode ser online ou pode ser presencial. E aí ela passando por esse processo, ela vai entender. Se ela quiser, as pessoas que estão aqui querem entender melhor essa questão, você não precisa fazer um curso agora, nesse momento. O que, que você pode Uhum. fazer? Você pode entrar em contato comigo e a gente marca uma sessão experimental gratuita. Você não vai pagar nada. A gente faz essa sessão gratuita para você entender um pouquinho melhor como funciona a inteligência emocional e se ela vai te ajudar ou não, e se você quer passar por esse processo. E aí, passando por essa sessão experimental, de graça, tá? Você não vai pagar nada, pode entrar em contato comigo para a gente conversar. A gente conversa de forma particular, pode ser por vídeo, ou se a pessoa morar em Dourados, por exemplo, pode ir lá no escritório, toma um café comigo lá, toma uma água. É um ambiente bem gostoso, com ar-condicionado, você conhece nosso escritório, tem mais pessoas Acho que que eu vou atendem lá, lá. Alexandre. Acho que eu vou ir É, lá. então, vai lá, toma um café com a gente, conhece e vê se a inteligência emocional vai ser bom para você ou não, porque essa decisão tem Sim. que ser sua. Não é assim, eu tenho que Uhum. fazer um curso ou não tenho que fazer um curso. Todo mundo, na minha opinião, porque eu vou puxar a sardinha para o meu lado, precisa ter mais inteligência emocional. Agora, Exatamente. você que vai tomar essa decisão, se isso vai ser bom para você ou não. Lá dentro dessa sessão experimental, vou te mostrar que é gratuita, vou repetir, você vai entender se isso vai ser bom para você ou não. E o que, que você quer mudar na sua vida? Porque você vai precisar mudar algumas coisas. Aí você É, precisa saber, você precisa entender se você quer pagar esse preço. Você não vai fazer nada extraordinário. Ah, eu sim. tenho, você vai falar para mim fazer isso, fazer aquilo. Não, eu não falo para ninguém fazer nada. Eu vou fazer perguntas que vão fazer você refletir sobre sua vida e aí você vai entender se isso é importante ou não. Tanto para Eu. casais quanto para uma Uhum, pessoa individual. Eu quero fazer, quero melhorar como pessoa, quanto para uhum. empresas também. E aí, Legal. se a pessoa quiser, só entrar em contato que a gente conversa e marca um dia para uma sessão experimental grátis. Mas eu, com certeza, eu vou ligar lá e vou marcar, porque eu considero que eu estou em constante processo de mudança. A gente está aqui sempre evoluindo, né? Então, buscar coisas que acrescentem para a gente estar melhorando, eu acho muito interessante. Quando eu fiz a imersão do Márcio Michele, que é o teu mentor também, né? Sim, Aí a gente se encontrou lá. Foram 4 dias assim de profundo conhecimento, né, Alexandre? Eu ganhei a imersão de uma amiga. Uns 2 dias antes da imersão, ela me ligou. Ela disse assim: Marisa, eu tenho um convite para uma imersão do Márcio Michele, você não quer ir? Ela nem me disse que era 4 dias, né?
Eu disse, tá, eu quero, eu nem sabia o que que era. Aí eu falei, tá, eu quero, mas só para agradar ela, sabe? Aí Uhum. eu cheguei lá e daí era na quinta, sexta, sábado e domingo. Eu disse, meu Deus, mas 4 dias, eu não vou dar conta de tudo isso. Você foi na Aí sexta? Você foi na sexta? Você foi eu na quinta? fui, Você foi? eu comecei na quinta de Na manhã, eu quinta. fui desde a quinta de manhã. Tá. É Aí, só quando para o pessoal entender. Você foi na quinta. Na quinta, não dá uma vontade de não voltar mais? dá uma vontade de ficar lá. Não, Mas eu. assim, não é um confronto. Eu falo assim, você não recebe um É, confronto tão forte sim, que assim, sim. uma força fala para você, vai embora, Marisa, não volta mais aqui. E outra fala assim, eu preciso passar por esse processo que eu preciso entender como funciona o resto, né? Mas Isso, fica aquela questão a daquela dúvida. dúvida, Puxa, a dúvida. eu fico Sim. ou vou embora? Aham, mas para mim ficou mais forte a certeza. Daí na quinta de manhã, no horário do almoço, eu nem vim embora, eu almocei lá. Aí depois eu fiquei até o final e terminava tarde, né, Alexandre? Às vezes 8, 9 horas da noite. Quando foi na sexta de manhã, eu fui de novo, eu fui no sábado, no domingo, acho que terminou 10 horas da noite. E teve uma ressignificação muito importante, então vale a pena a gente fazer essas imersões aí, buscar conhecimentos, né? Então, Todo aquele processo que você passou, Marisa, por exemplo, eu faço nos meus atendimentos. Só que é uma maneira diferente. O Márcio, por exemplo, como você falou, a gente trabalha junto. O método que eu uso é o método Evo, que é o Márcio que criou. sim. E eu faço todo aquele processo que você aprendeu lá, que você viu, que você passou por aquele processo, a gente faz nos nossos atendimentos. Só que é uma forma diferente de falar, é uma forma Sim. diferente de explicar, só que é questão do autoconhecimento, que assim, eu falo que a pessoa vai exercer um olhar sobre si mesma, vai entender quem ela é, vai ter uma visão clara de futuro, vai saber o que ela quer, porque a maioria das pessoas não sabem o que querem, elas sabem o que elas não querem, mas elas É não sabem o que querem, e aí a pessoa vai verdade. descobrir o que ela quer, e aí Uhum. lá na frente ela vai ressignificar algo que aconteceu no seu passado. E aí a tendência é essa pessoa ficar mais leve, Mais leve, ela mais leve. entender. Agora, não acaba o processo de inteligência emocional. Você precisa melhorar a cada dia. Você está no processo de evolução. Você não vai passar É. por um processo desse e é mágica e eu vou melhorar. Só que assim, a maioria das pessoas que terminam um processo, a tomada de decisão dela é muito melhor do que antes, quando ela não tinha passado por esse processo. A gente fala que o processo aí para as pessoas que falam assim, não sei se eu preciso entender, melhorar a minha inteligência emocional, fazer um curso de inteligência emocional, é o seguinte, é como uma escada. Você começa aqui a fazer um processo de inteligência emocional, você está aqui no primeiro degrau, aí você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo. Mais para frente você vai ter um problema, porque ninguém aqui está isento de ter um problema na sua vida. Só Ah, que, só que, quando você tiver esse problema, você vai passar por esse problema e vai descer alguns degraus. Degraus ou degraus, sei lá. Sou péssimo em português aqui também. E aí você vai descer. E depois você vai recuperando sua inteligência emocional e vai subindo mais essa escada. Só que nunca, nunca mais, isso é a garantia do processo. Nunca mais você vai descer aqui nesse primeiro degrau. uhum. Isso que é Você se interessante. conheceu já. Você Uhum. está num processo de evolução. Você vai crescendo, e vai crescendo cada vez mais. E vai. Dentro do meu Instagram, por exemplo, tem um depoimento da Alessandra, e está autorizado por ela, eu coloquei lá. E a Uhum. Alessandra, ela passou por um processo de inteligência emocional comigo, e ela, um mês depois, por exemplo, depois que ela terminou, ela teve câncer. E aí ela dá o depoimento dela, como foi, como ela passou por isso, Uhum. sabe? E aí você entende como funciona, porque as pessoas vão ter problema. Mas aí Sim. vai de como você passa por esse problema. Vou esperar as pessoas, então, que querem passar por esse processo, querem fazer essa sessão experimental, de graça, entrar em contato comigo e a gente conversa mais sobre o assunto. Tá bom, Alexandre.
Então, agradecer muito a você, o seu tempo, a Carla, por ter dado esse aval aí. E, de repente, a gente marca uma outra live, porque o assunto ele é muito produtivo, né? Teria muito mais coisas para Sim. falar, mas eu acho que você já contribuiu bastante com o meu público, com o seu público, e a intenção é essa, de trazer informações para que as pessoas possam buscar a sua autocura, o seu desenvolvimento intelectual, né? E, e é isso, o objetivo é esse. Então, eu queria pedir Uhum. para essas pessoas que estão na live aí, coloquem aí para mim, fez sentido essa live para você? Escrevam aí para mim, essa live ajudou você em alguma coisa? Coloca aí, foi bom para mim por causa disso, por causa daquilo, estou me entendendo melhor, vou me entender melhor, vou buscar o Alexandre para me entender melhor, né? Coloque aí, gente, coloque aí alguma coisa para nós, tá bom? Vou pedir também para as pessoas que estão na live fazer um print. Vamos fazer um print, gente. Vamos fazer um print. Ó, aqui eu Fazer um aqui, tenho, ó. aqui eu tenho o símbolo do elefante. O elefante, ele é um símbolo muito forte. Ele anda em manada, ele anda junto um com o outro, porque juntos nós somos mais fortes, nós aprendemos mais, nós caminhamos com mais firmeza. Não é isso, Alexandre? Então, juntos nós somos mais fortes. Printaram aí, gente? Quem que printou a tela aí? Deixa eu tirar isso daqui. Quem que printou a tela aí, gente? Fazem um print, depois você marca o Alexandre, coloca lá no nosso Instagram. Eu tenho lá na bio do meu Instagram também um link para você entrar para o meu grupo do WhatsApp. Também tem o canal do YouTube. O Alexandre tem também, né, Alexandre? Deve Tá lá ter no grupo. Instagram, todos os dados lá. Uhum. Aqui, Então, né? Aqui no Instagram. aqui, né? Aqui. Então, agradecer muito a todas essas pessoas que entraram, que participaram, que viram essa live e que vão entrar e olhar depois também, porque sempre tem muita gente que olha depois, né, Alexandre? Você vai deixar Então, gravado aí. sim, vou Você deixar vai deixar gravado. gravado. Sim, sim, vou Uhum. deixar gravado. Depois eu disponibilizo lá no meu canal do YouTube, passo para você também, se você quiser passar para Uhum. alguém. Acho que é interessante essas informações, né? Então, então é isso, Alexandre. Agradecer a você. Não vi os comentários aqui. Alguém falou, fez sentido para você essa live? Teve aprendizado para você? Ah, sim, legal, legal. Que bom. Então, até uma próxima vez, Alexandre. Um abraço para você, para sua Até. família e muito grata. Gratidão. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.